Saudações cordiais. Eu sou o professor Luiz Felipe e venho apresentar o trabalho intitulado Chá Consciência, um pseudo-podcast democrático. Este trabalho consiste em um relato de experiência didática que ocorreu no ano passado, no ano de 2020, ou seja, durante o período de pandemia. Um elemento de distinção deste trabalho é que ele ocorreu em um espaço não formal de educação, um espaço de educação popular, um curso, mais precisamente um curso pré-vestibular popular vinculado a um projeto educacional de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Esse projeto intitulado Projeto Educacional Alternativa Cidadã, popularmente conhecido como PEAC. A nossa atividade, que é o centro desta apresentação, ela se denomina então Chá Consciência. Nós entendemos o chá consciência enquanto uma construção dialética frente a outras duas atividades cada vez mais usuais na área de ensino de ciências, a saber, o júri simulado e o podcast. O júri simulado é uma atividade que consiste na simulação de um júri, na qual há um tema central em debate entre duas posições, uma favorável e outra oposta a este tema central. Na transposição dessa atividade para a área de educação e ciências, há geralmente uma preocupação em que esse tema a ser discutido seja um tema de implicações sociocientíficas. Ao final do júri simulado, há um julgamento, há uma definição de qual dos temas seria o lado vencedor do debate. Sobre o podcast, uma outra metodologia que vem sendo cada vez mais empregada não só no ensino de ciências, mas de uma forma geral na nossa sociedade, na época contemporânea, ela consiste então numa comunicação em formato de áudio para que o ouvinte ele possa ter acesso a discussões, informações, reflexões, enquanto pratica outras atividades, ouvindo essas discussões, então, através dos seus aparelhos de telecomunicações, tais quais telefone celular, MP3, computador. Então, o chá consciência ele visa mesclar algumas características dessas duas atividades. Nós realizamos, então, a discussão em formato de júri, não contemplando os estudantes, importante salientar isso. Quem participa das discussões são professores, colaboradores e convidados externos ao PEAC, de diferentes áreas do conhecimento, e os alunos eles têm a participação mais passiva nesta etapa, enquanto ouvintes. Num segundo momento, ao invés de ser feito o julgamento de um lado vencedor do debate, abre-se para um diálogo horizontal com os estudantes, aonde eles podem expor suas opiniões, argumentar a respeito dos tópicos que acharam mais, dos posicionamentos que identificaram como mais adequados. Então, nosso grande objetivo com essa atividade é a promoção das discussões de temas que são de interesse dos estudantes, uma vez que são os próprios estudantes quem decidem, através de votação, a temática que será abordada naquela edição da atividade. Nós também partilhamos do entendimento de que, para haver uma aprendizagem significativa, é necessário que o aprendiz esteja motivado, ou seja, que haja motivação por parte do aprendente a aprender. E um terceiro ponto é que, muito mais do que ensinar um determinado conteúdo ou um conceito físico, o nosso foco com esta atividade é fomentar o desenvolvimento do senso crítico e a capacidade argumentativa dos nossos estudantes. Nessa apresentação, nós nos limitamos a apresentar um pouco mais a atividade, um pouco mais vocês podem encontrar no nosso texto, que será publicado, estará presente nos anais do evento, do simpósio do SNEF deste ano, e aqui eu também deixo indicações de links do Instagram para quem quiser acompanhar o nosso curso PEAC, tanto quanto do nosso grupo de física do PEAC. Também salientamos que no texto há o nosso contato por e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato conosco, por favor, não hesite, o faça através do e-mail. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de São Paulo e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o nosso projeto de pesquisa. Foi um projeto de iniciação científica. Investigação da mitologia do gênio científico. Einstein em obras de divulgação científica de grande impacto, criando subsídios contra concepções distorcidas de cientistas no ensino de física. No fundo, o que a gente percebe? Que tanto a imagem quanto o nome do Einstein se tornaram muito fortemente propagados mesmo na cultura popular, o que é algo bem interessante, porque a forma como o público leigo enxerga o Einstein como um símbolo de genialidade, de criatividade, de eficiência, é um pouco a forma como ele também vai enxergar a ciência como um todo. Tá? Essas coisas estão bem fortemente relacionadas. Então, para além de motivos científicos e históricos, a gente buscou entender como Einstein é retratado nos dias de hoje. Tá? Foram analisadas duas obras de divulgação científica, que foi o filme Einstein e Eddington, de aproximadamente 1h30, e a primeira temporada da série Genius. A primeira temporada toda é destinada ao Einstein, com aproximadamente 10 horas de duração. As duas obras foram bem positivamente avaliadas pela crítica, mas é uma crítica especializada em cinema e não exatamente em divulgação científica. Tudo bem? A metodologia utilizada para analisar foi a jornada do herói, do antropólogo Joseph Campbell. O que ele diz? Ele diz que existe mais ou menos um padrão de etapas que um herói épico passa nas lendas e nos mitos e mesmo em histórias que originam religiões, tá bom? Ele diz que dependente da civilização no decorrer dos séculos, um herói épico ele passa por esse ciclo. Ele pode pular algumas etapas ou não, mas esse ciclo ele gera uma forte identificação, o que faz com que ele seja amplamente utilizado hoje por diretores de cinema, por escritores, por qualquer pessoa que queira encaixar a sua obra em algo que o público tenha uma alta identificação. O primeiro passo do herói, que é chamado também de monomito pelo Campbell, é o chamado para aventura. Aqui, o herói é apresentado ao público, o meio onde o herói está também é apresentado ao público e existe uma relação de conflito aqui, porque o herói ele normalmente é uma pessoa inadequada. Ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa já diferente de todas as outras, tá? Existe um outro passo interessante que é o auxílio sobrenatural. No auxílio sobrenatural aparece normalmente uma pessoa mais velha que tem uma aparência ali inofensiva, mas que tem grandes poderes e vai ajudar o herói a concluir a missão dele, vai guiar ele, porque ele é mais experiente, ele conhece um pouquinho melhor os caminhos, tá? Tem outro passo interessante que é o encontro com a deusa. Aqui o herói encontra com uma figura feminina, também de aparência não muito chamativa, mas que tem grandes poderes e vai se sentir cativada pelo herói. E aí ela vai se unir a ele e vai ajudá-lo a concluir a missão. Existe um ponto aqui chamado a mulher como tentação, que não tem necessariamente a ver com uma mulher, tem a ver com um momento em que o herói é tentado, mas ele resiste porque ele é fiel ao objetivo, de modo que qualquer outra pessoa não resistiria, mas ele resiste porque ele é o herói, ele é o escolhido. Tá? Tem um outro ponto interessante que é a apoteose, que é o momento em que ele finalmente derrota o inimigo, em que ele conclui a missão, em que ele resolve o problema. Tá? E, no fundo, o que aconteceu? Analisando essas duas obras de divulgação científica, nós encontramos alguns desses passos, tá? Mais passos ainda do que eu estou dizendo aqui, existem alguns a mais, e isso fez com que a gente conseguisse criar um ciclo não só para o filme, como também para a série. Evidentemente que o ciclo da série ficou bem mais completo, né? Como ele tem mais tempo de duração, eles conseguiram trabalhar bem melhor. De modo que a gente tem aqui o mundo normal, ele vai para o mundo sobrenatural, que é onde ele vai resolver o problema, derrotar o inimigo, e depois ele volta para o mundo comum. Normalmente é esse o ciclo que o herói faz nas lendas e nos mitos. Então, isso mostra pra gente que essas obras de divulgação científica buscam retratar Einstein como um herói épico. E qual que é o problema disso? Isso mostra pra gente que o público pode correlacionar o trabalho científico a um trabalho que você tem que nascer gênio e que você tem que já nascer em um determinado perfil, tanto de grupo étnico, religioso ou de nacionalidade. Existe também um deslumbre em relação ao trabalho científico, ou seja, uma visão bastante maquiada da ciência, por assim dizer, porque o trabalho científico é muito diferente daquilo que é retratado. Né? E além disso, existe uma romantização de algumas patologias dentro do aspecto autista, como a síndrome de Asperger e a esquizotipia. Isso é mais facilmente visto em personagens como Dr. House e Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Eu agradeço, eu deixo aqui minhas referências e até a próxima.
Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou Vinícius, sou professor de Física do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e doutorando em Educação Científica e Tecnológica, o PPG-CT, pela UFSC. Trabalho que eu trouxe para vocês aqui no SNEF, chamado O Eclipse de Sobral e o Ensino de Física, uma possibilidade inspirada na literatura de cordel. Da onde que surge esse trabalho? Como professor de Física do IFSC, coordenei, existe um projeto chamado Ciência ao Quadrado, desde 2018, e a essência desse projeto é justamente produzir materiais que utilizem a linguagem dos quadrinhos, como as tirinhas, cartoons, as shards, histórias em quadrinhos mais longas, justamente para comunicar noções de ciências. De certa forma, a execução desse projeto me levou depois ao doutoramento, justamente articulando quadrinhos e o ensino de física. E aí, em 2019, ocorreu, então, as comemorações do centenário da observação do eclipse de Sobral, e aí a equipe do projeto se reuniu, a gente ficou pensando o que podia fazer, de certa forma, para celebrar, esse centenário. Inicialmente, a gente pensou numa tirinha comemorativa, numa charge, para ser divulgadas nas redes sociais, e aí a professora de artes, a professora Sandra, que participa da equipe executora do projeto, sugeriu, olha, por que vocês não fazem algo inspirado na literatura de cordel, algo tão típico da região nordestina, já que a observação ocorreu no Nordeste, em Sobral. Aí essa sugestão bateu muito forte, nós assumimos esse desafio, então produzimos esse material que eu vou apresentar para vocês, na verdade, um material numa versão digital e uma versão animada. O texto do cordel é meu, as ilustrações do Gabriel Fleck. Gabriel é um aluno nosso do ensino médio, tá? E todo esse material, ele está disponível. Vou mostrar para vocês, então, naquele link você encontra o material na sua totalidade, tá? Eu confesso que eu fico tentado a recitar o cordel para vocês, mas alguém do Sul recitando um cordel, acho que não vai ficar muito bom. Então, a gente tem uma versão animada, e quem recita é a professora Cláudia, que é uma professora nossa do IFSC nordestina. Deixa eu soltar aqui. Em 1879, na Alemanha nasceu um homem brilhante que o mundo conheceu. Em 1915, um artigo divulgou um trabalho chocante que pouca gente acreditou. Mas um evento astronômico no Brasil corroborou. Foi no céu do Ceará que a ciência evidenciou uma estranha natureza que a luz se curvou. E no dia do experimento, o sol se apagou. Muita gente achou que era o dia do julgamento. O céu não era mais claro, parecia o final do tempo. Tinha nordestino rezando, sanfoneiro cantando, cientista observando e um tal de eclipse rolando. A teoria previa o que um judeu dizia, que a gravidade curvaria um feixe de luz. Era tal relatividade, deformação do espaço-tempo. Mas para observar a tal deflexão, era preciso um eclipse bem especial. Tinha que ser do Sol, tinha que ser total. Uma equipe foi para a África, a outra veio para cá. E nossos dados foram melhores que os de lá. Esse é o céu do Brasil, de Sobral no Ceará. Depois de tudo isso, Einstein começou a bombar. A língua mostrou, pois cansou de explicar. O nordestino famoso um dia cantou uma música linda que o físico parafraseou. No Ceará teve eclipse sim, teve eclipse sim, teve eclipse sim. Sim, no Ceará teve eclipse sim. E aí, gente, eu aproveito, então, para mostrar também outros materiais que nós produzimos, além do Eclipse de Sobral. Esse aqui é um livro chamado Física ao Quadrado. Ele foi lançado ano passado no EPEF e ele reúne 50 tirinhas de física, exclusivamente de física, para comunicar noções de ciências. Acho que vale a pena para quem transita na física dar uma passada. Esse outro material aqui, As Cientistas, Madame Curie, é um material da Bruna, na época licenciando em Química. Então, ela vai contar a história da Marie Curie. Tá? E um outro material que a gente tem, esse fresquinho, saiu agora, é a HQ chamado Espaços, roteiro do João Vitor, aluno do ensino médio, ilustrações do Lucas Haas, também aluno do ensino médio, e ela vai contar a história
das mulheres calculadoras negras da NASA. Tá? Vale a pena dar uma olhada. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Danilo e esse é um trabalho que eu vou apresentar que foi realizado junto com estudantes do ensino médio integrado do Instituto Federal da Bahia Campus Ilhéus no âmbito do Programa de Assistência e Apoio ao Educando. Tá? O título do trabalho é Divulgação Científica em Física no Projeto de Ciência Interativa do IFBA Campus Ilhéus no período de pandemia da Covid-19. Bom, é claro que é um trabalho que remonta no processo de divulgação científica, né? E aí a gente fala um pouco sobre o projeto CI. O projeto de Ciência Interativa, ele nasceu no Campus Ilhéus em 2014 e ele nasce com a proposta de ser uma ação que traz a ciência, né, englobando as áreas de física, química, biologia e matemática, de uma forma mais interativa, menos mecanizada e de uma forma contextualizada, né? O que nem sempre acontece dentro dos nossos projetos curriculares. Nesse trabalho, a gente vai fazer uma discussão sobre o cenário do ensino remoto na pandemia, né, e no formato de um relato de experiência. Bom, qual é o objetivo desse trabalho? Esse trabalho específico tem o objetivo de analisar as ações desenvolvidas no ano letivo de 2020 pelo projeto, junto com seus bolsistas, né, perceber a transição entre um projeto que ele acontecia integralmente de uma forma presencial para ações remotas, e a gente faz o relato de experiência a partir da física, né, já que ele é um projeto constituído por várias áreas de conhecimento, das quais já foram citadas. Bom, quais foram as ações desenvolvidas no ano letivo de 2020? A primeira ação é pensar e ressignificar o sentido das exposições, né, no período de suspensão das atividades presenciais do projeto. Essa foi uma ação conjunta, né, aos demais professores das outras áreas, junto com os bolsistas que estavam implicados no trabalho, e a gente optou por utilizar a rede social Instagram, né, como veículo oficial para a divulgação dessas ações. A construção dos experimentos de física, eles levaram em conta algumas considerações, né? A primeira é que os experimentos fossem possíveis de execução por parte dos bolsistas nesse período imposto pelo isolamento social, que fossem experimentos com potencial de serem reproduzidos facilmente por quem assistisse, né? Que garantisse a ludicidade e interatividade, que é um dos pilares das exposições do CI no formato presencial, e que trouxesse ações interdisciplinares com outras áreas de conhecimento e mesmo contexto de discussão da pandemia da Covid-19. No âmbito da física, trouxemos conteúdo de mecânica, hidrostática, óptica, termologia, eletrostática. Bom, como resultado, tivemos vários vídeos produzidos na rede social Instagram, a partir dos experimentos selecionados, né, previamente selecionados pelos estudantes e ratificados pelo orientador da área. Fizemos alguns cards explicativos, tanto em um formato mais tradicional e trazendo alguns memes para garantir a interatividade que a rede social trazia, e fizemos interação nos stories do Instagram, com realização de quiz e chamada para ações futuras do projeto através de vídeos curtos, naquele padrão de 15 segundos. As considerações, né? A gente tem novos desafios, entre eles eu destaco investigar como a transição do CI de um ambiente presencial para totalmente remoto, como fizemos esse ano, implica nas ações e nas concepções do projeto. A gente pretende discutir também em que medida esses projetos, como o CI agora, que faz essa transição, se diferenciam daqueles que já nascem no meio virtual, né, projetos de divulgação científica com essa natureza. E o aprendizado que fica, nosso, né, enquanto bolsista e professores do projeto, é a perspectiva de expandir a atuação do projeto para outros ambientes, né, como no caso agora, a rede social Instagram e outros formatos que não fazíamos anteriormente. Aqui a gente apresenta algumas referências bibliográficas que estão citadas no projeto. É importante dizer que já fizemos trabalhos anteriores, fazendo análise sobre a concepção do CI, processo de construção dos experimentos e análise de exposições, e nesse a gente traz um relato de experiência sobre esse processo de transição que aconteceu no período da pandemia. Agradeço a todos e todas pela atenção e faço convite para que conheçam um projeto que é desenvolvido aqui no sul da Bahia. Muito obrigado.
Saudações a todos e todas. Eu me chamo Aline Costa Longa Gama e apresentarei para vocês um recorte de um trabalho que eu desenvolvo com 5 alunas adolescentes: a Ana Clara, a Júlia Lupe, a Isabel Bastos, a Milena Augusto e a Priscila Falcão. Somos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Vitória, e o trabalho que apresentarei para vocês está intitulado Tem Menina na Ciência, um relato de divulgação científica e incentivo à participação feminina através da teoria das cordas. Esse trabalho, ele surge em agosto de 2020, quando as meninas demonstram interesse em estudar a teoria das cordas para apresentar na terceira mostra de astronomia do Espírito Santo. A primeira etapa da mostra consistia na postagem de um vídeo no YouTube. E a avaliação desse vídeo permitiria ou não o trabalho seguir para a segunda etapa. O trabalho das meninas foi premiado com maior número de likes e seguiu para a segunda etapa da mostra. Para a segunda etapa, nós elaboramos 5 vídeos curtos e postamos no Instagram do Clube de Astronomia do IFES Campus Vitória. A segunda etapa foi apresentada em dezembro de 2020 e o trabalho desenvolvido pelas meninas foi premiado com o 3º lugar na categoria Ensino Federal, o que proporcionou às meninas o recebimento, a partir de janeiro de 2021, uma bolsa CNPq de Iniciação Científica Júnior. Na ciência, a participação feminina sempre foi consideravelmente inferior à masculina, ainda que essa diferença venha diminuindo ao longo dos anos. O objetivo do trabalho que nós apresentamos aqui é apresentar um projeto no qual a teoria das cordas é utilizada como elemento para a divulgação científica, realizada por meninas adolescentes, buscando contribuir para a popularização da ciência e incentivo à participação feminina nessa área do conhecimento. Nós encontramos na literatura relatos de outros projetos similares, promovidos em outras instituições, também com o objetivo de aumentar a representatividade de mulheres na ciência, atraindo meninas para a carreira de ciência e tecnologia. Nosso grande diferencial, talvez, seja abordar a teoria das cordas. E por que a teoria das cordas? Por seu caráter extremamente complexo e abrangente, faz-se o perfeito objeto de estudo para o contexto da divulgação científica, com foco em jovens e adolescentes. Trabalhar com uma teoria em construção, tema contemporâneo da fronteira do conhecimento científico, que busca explicar intrinsecamente o universo, mostra a relevância da pesquisa para a comunidade científica e a importância de sua continuidade através de novas gerações de pesquisadores. Nós focamos na divulgação da ciência para o público juvenil e buscamos desconstruir estereótipos, mostrando que todos podem fazer e aprender ciência. Os vídeos estão postados no YouTube e no perfil do Instagram do Clube de Astronomia do IFES Campus Vitória. Pedimos, então, aos alunos que assistiram que respondessem a um formulário. As questões indagadas versavam sobre faixa etária, dificuldade em compreensão de artigos científicos, entendimento do vídeo, interesse no assunto e importância do tema abordado. Todos os alunos que responderam à pesquisa disseram ter achado o assunto abordado importante e se interessaram por saber mais sobre o tema. Com isso, nós concluímos que o enfrentamento nas lutas pela igualdade feminina e a necessidade de assegurar a democratização do acesso ao conhecimento pressupõe ações contínuas para a superação das desigualdades de gênero que perduram na sociedade. Nós destacamos a continuidade do projeto relatado, que segue para uma nova etapa, com a elaboração e divulgação de novos materiais. Aqui, uma foto da continuidade do projeto. Essas foram as referências utilizadas na escrita desse trabalho. Nós agradecemos a atenção de todos. Sigam, né, nossa página no Instagram e nos vemos no Snap. Pronto, vocês estão me vendo e me ouvindo? Estou te vendo e te ouvindo, professor. Pronto. Muito legal, muito legais os trabalhos, tá certo? Foram, assim, bem diversificados e interessante o quanto que
mesmo que informalmente, um conversa com o outro, tá? Questão do mito, o Igor apresentando a distorção, que se fala do cientista, especialmente do Einstein, né, do gênio, tal. E assim, a gente vê que a Aline falou no final da questão de desconstrução do mito, tá? Aí a gente vê um catarinense fazendo cordel, tá? E a gente percebe assim o quanto que a ciência, que o mundo é globalizado, tá bom? Achei bem interessante isso. Aí eu moro aqui, trabalho no Piauí há 11 anos já. Então, a gente de uma forma geral, é esperado que a ciência, a divulgação, as coisas ocorram mais pelo lado do sul e sudeste, onde estão os maiores polos. Mas a gente tem visto cada vez mais, aqui a gente vê o trabalho do Danilo, tá? Da Bahia, e a gente tem visto uma participação maior, não só dos nordestinos, do pessoal da região norte, mas das mulheres também, tá bom? Quero parabenizar aqui os trabalhos de vocês, foram bem interessantes. E antes de passar para as questões do chat, tá bom? Eu quero só fazer algumas perguntas aqui, tá bom? O Igor já fez um comentário breve na questão dos grandes centros da ciência globalizada, tá certo? Então, tem a proposta, Igor, de vocês continuarem isso, olhando outros cientistas, assim, outros materiais, como é que está o prosseguimento aí da pesquisa? Bom, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Tá todo mundo conseguindo me escutar bem? Sim. Legal. Olha só, nós temos, né, eu e meu orientador, o professor André Batista Noronha, nós temos algumas propostas em relação a fazer com outros cientistas. Nós escolhemos o Einstein porque era aquele que nós tínhamos mais material, né? Mas também temos algumas obras como da Madame Curie, né? E também do Charles Darwin, que ele foi uma obra um pouquinho mais recente, mas que também tem uma projeção interessante de fazer. Além disso, a gente quer fazer uma proposta mais quantitativa em relação aos dados. Então, aplicar a metodologia DAST, né? Saber o estereótipo construído nas salas de aula pelos alunos, para fazer esse tipo de análise. E é interessante porque esses números que são dados para a gente podem ser refletidos acerca, inclusive, de trabalhos sobre mulheres na ciência, né? São várias... É uma coisa pouco aplicada aqui no Brasil, mas que já tem aproximadamente uns 30 anos. Ok. Então, minha menina está cantando aqui, viu, gente? Desculpa. Aqui, deixa eu fazer... Obrigado, Igor, pela resposta. A gente tem que ser curtinho aqui nas questões, porque o tempo é pequeno, tá? O Vinícius, Imagina. bem legal também a proposta, tá certo? Gostei aí de você ter aceitado o desafio de fazer a questão da literatura de cordel. Gosto muito também de fazer essa parte da física escrita, assim, de forma diferente, né? A divulgação, eu trabalho com uns textos paradidáticos também, que a gente procura trabalhar de forma diferente, tá? Então, já perguntaram para você aqui no chat o seguinte, que você falasse, Vinícius, um pouquinho sobre o processo da criação e produção das tirinhas do projeto, como é o envolvimento do aluno, a organização e a orientação dos professores. Ok, estão me escutando, né? Bom dia, obrigado, Micaías. Bom, em relação à pergunta, né, do processo de criação e o processo de produção, num primeiro momento, o projeto surgiu, a primeira versão em 2018, foi um projeto institucional de curta duração, se não me engano foram 4 meses, e o que foi assim um sinal muito importante para a gente foi justamente a recepção e envolvimento dos alunos. Na época a gente só tinha um bolsista, tá? E nós tivemos vários alunos inscritos para concorrer àquela bolsa. Era uma bolsa de baixo valor na época, e aí, como a gente só tinha uma bolsa, outros alunos até pediram e se voluntariaram para usar tanto na criação, né, para participar, como com a questão dos roteiros. Isso para a gente, naquele momento, a gente disse, nossa, isso é um sinal porque os alunos, né, estão fazendo essa contrapartida. E em 2018, a equipe do projeto era feita única e exclusivamente pelos professores de física do campus. Tanto que o primeiro material que a gente produziu foi exclusivamente tirinhas do universo da física. Depois eu compartilho com vocês.
o link para acesso. Em 2019, a gente conseguiu sensibilizar e envolver outros professores, e aí a equipe se tornou, de fato, bastante plural, né? Professora de artes, foi dela a sugestão, inclusive, do cordel. Inicialmente, a gente tinha pensado, por exemplo, em produzir só uma tirinha ou um cartoon comemorativo, e ela até que, ô Vinícius, mas se vocês estão querendo comunicar, divulgar um evento que ocorreu no Nordeste, por que não, né, se inspirar em algo que é tão típico do Nordeste brasileiro? E aí, professores de História, Geografia. E então a gente tem reuniões, né, tinha reuniões semanais, o projeto ocorreu em 18, 19 e 20, justamente para pensar ideias. Então, por exemplo, essa do cordel, a proposta veio da professora de artes, quando teve os 500 anos da morte do Leonardo da Vinci. Então, tá, gente, a gente tem uma tabela com algumas datas, alguns eventos, e aí a gente faz, né, uma reunião com tempestade de ideias, justamente para tentar pensar, né, em propostas para soltar naquela data específica. E aí também um retorno que é legal é a parte dos alunos, porque a gente tem produções que são exclusivamente dos alunos, tanto o roteiro quanto a arte em atividades que são realizadas em sala de aula. Então, você faz uma intervenção lá, muitas vezes, de um tema convencional, e muitas vezes a atividade avaliativa é justamente, então, propostas de materiais que utilizem a linguagem dos quadrinhos. Mas é um processo criativo meio conturbado. Eu não sei se eu consegui responder, de fato, a pergunta, acho que da Luciene, né? Então, só enfatizando também a questão do aluno do ensino médio, né, que se envolve também com isso. Isso é bacana demais, tá? A ciência pode ser feita também por eles, tá certo? Obrigado, Vinícius. Danilo, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão fazendo a divulgação do Ciência Interativa pelas redes sociais, tal. Como é que fazia essa divulgação antes da pandemia? Como era que ocorria esse Ciência Interativa antes? Bom dia, Micaías. Bom dia a todos. Eu acho que está todo mundo me escutando. Então, a gente faz divulgação com os alunos do ensino médio, né, no próprio IFBA, e junto a outras escolas das nossas cidades. Né? A gente tinha feito umas 3 ou 4 escolas já, e aí, assim, ocorreu esse processo de transição exatamente porque a gente não tinha ainda algumas ações no projeto. A gente tem algumas dificuldades, que a gente tem bolsa lá só do meio do ano para frente, então todo ano a gente faz esse processo de reconstituição dos bolsistas, né? Mas o interessante é pontuar que é um projeto construído por alunos do ensino médio também, né? Eles são os nossos bolsistas, eles trazem a concepção dos experimentos. Então antes a gente ia para as escolas, né? Tanto ia para algumas escolas que convidavam a gente, tanto a gente sempre fazia exposições regulares no campus, para os nossos próprios alunos e durante os eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele não é um projeto só de física, né? Ele surge comigo, mas temos os professores de biologia envolvidos, a química está envolvida e a matemática também está envolvida, né? Então, somos um projeto de diferentes áreas, e aí durante esse processo de pandemia, quando a gente ficou um tempo sem aulas presenciais, inclusive os estudantes, a gente entendeu que a gente precisaria fazer tanto essa migração, e hoje a gente pensa em investir nas duas vertentes, né? Tanto a divulgação física, quando a gente retomar, quanto fazer uma divulgação também na internet, nessas duas perspectivas aí. Ok. A gente, nesse momento de pandemia, vai modificar a forma como a educação era feita. Eu não tenho nem dúvida nisso. E a gente tem que usar os recursos que estão disponibilizados para a gente, que a gente está sendo forçado a aprender. Tá falando pelo menos em relação a mim, que estou me alfabetizando cada vez mais em termos de tecnologias. Tá bom? Obrigado, Danilo. E aqui uma pergunta aqui para a Aline, tá? Aline, muito legal o seu trabalho, tá? Assim, achei bem, de uma certa forma, ousado, porque muito que fugiu do tradicional, do esperado, tá? E, assim, essa questão da teoria das cordas, foi sugestão das próprias meninas? Você já trabalha com isso? Como é que foi isso? Ei, Micaías, bom dia a todos e todas. O tema surgiu das meninas, né? Então, a gente tem aqui no Espírito Santo, eu sou do Instituto Federal do Espírito Santo, né, da capital mesmo, e aqui no Espírito Santo a gente tem a mostra de astronomia. Esse ano a gente vai para a 4ª mostra de astronomia do Espírito Santo. E as meninas me procuraram nesse momento pandêmico, em agosto do ano passado, que elas queriam fazer um trabalho envolvendo a teoria das cordas. Inclusive, eu falei assim, meninas, vocês vão
para a teoria das cordas? Sim, queremos. E eu sou professora de física, tenho mestrado em ensino de física, sou doutoranda agora, mas não sou especialista na área. Eu falei assim, a gente vai pegar um tema super complexo. Conseguimos uma ex-aluna minha, que já tinha feito pós-doc na Alemanha, que envolvia esse assunto. Fizemos várias videochamadas para entender um pouco mais sobre o assunto e a gente decidiu que abordaríamos sim a teoria das cordas para trabalhar com aquela ideia da fronteira do conhecimento, mas seria o nosso pano de fundo. A nossa proposta principal seria trabalhar com a divulgação científica e esse incentivo à participação feminina. Mas foi super interessante que surgem delas a ideia. Uhum. Eu coloquei aqui até no chat que essa questão de trabalhar com a teoria das cordas, eu acho que eu ia fugir. Vamos ver outra coisa, gente. Tá? Mas elas já chegaram muito determinadas e apesar de falar, né, na nossa primeira reunião, se vocês têm ideia da complexidade que é o assunto, temos e queremos estudar. Então, quando você pega também essa motivação de estarem dispostas a estudar, e elas faziam todas as leituras que eu sugeria, que a Thaisa sugeria, que foi a minha ex-aluna, que também nos auxiliou bastante nesse processo de elaboração dos materiais, já foi um degrau vencido, né? Pois é, só enfatizando também o quanto que os professores aprendem com os alunos, tá? Aí é uma coisa que eu tenho enfatizado bastante como coordenador institucional da residência pedagógica, assim, a questão da formação, de uma certa forma, uma formação informal que os nossos alunos têm feito com os professores da escola, principalmente nesse momento de pandemia. Então, é muito bom isso, o professor ter a postura humilde, também dizer que não sabe, que está aprendendo, e isso incentiva os alunos também. Vamos construir juntos, o professor como um incentivador, não é o professor o detentor de todo conhecimento. Isso é bem, bem bacana, tá bom? Então, parabéns, Aline, parabéns a todos que apresentaram esses trabalhos na primeira rodada. Tá, Renan? Tá na hora, né? Vamos continuar, então. Vamos nessa. Parabéns, pessoal. Trabalhos excelentes. Eu vou projetar aqui a próxima rodada de apresentações e vou fazer a checagem dos nomes. Renan, também fique à vontade, viu? Se eu estiver conversando muito, você, professor, olha... Imagina, tá ótimo. Estou aprendendo muito. Ó, vamos lá. O Vinícius já está aqui, né? Já apresentou um trabalho. Já está como co-host também. Letícia se encontra. Deixa-me ver. Acho que a Letícia ainda não. Tá sim, a Letícia Araújo Rodrigues. Boa. Vou te colocar como co-host também para participar das discussões na sequência, tá, Letícia? Então, beleza, a Letícia está aqui. O Matheus já estava desde o início. André Luiz se encontra. É o André Barcelos, beleza. Também vou te colocar como co-host para poder participar das discussões na sequência. Bom, deixa eu colocar aqui o vídeo. Vou me multar novamente, tá, gente? E fechar minha câmera para não atrapalhar. Textualização certinho. Só um detalhe. Eu vou parar a gravação e vou retomar para o arquivo não ficar muito grande, tá, gente? Só um segundinho.